Oi, turma. Do livro Palavras de Vida Eterna, Chico Xavier com Espírito Emmanuel, no capítulo 137, Crença. Crês que há um só Deus e fazes bem, mas os demônios também o creem e estremecem. Tiago. Alguns momentos de reflexão no Evangelho sacodem-nos o raciocínio para que venhamos a despertar no reconhecimento de nossas responsabilidades em matéria de crença. Asseveramos a cada passo a convicção iniludível quanto à existência de Deus. Habitualmente, enquadramos a vida mental a determinado tipo de interpretação religiosa a fim de reverenciá-lo através do modo que supomos mais digno. Construímos santuários para honrar-lhe a munificência. Pretendemos enobrecê-lo em obras de arte. Sabemos admirar-lhe a sabedoria, seja na grandeza do firmamento ou na simplicidade do chão. Certifiquemo-nos de que as suas leis são inelutáveis, desde as que foram estatuídas para a semente até as que traçam caminho às constelações. Articulamos preces de louvor ou de súplica, nas quais lhe endereçamos os anseios mais íntimos. Receitamos confiança em Deus para todos aqueles que ainda não conseguiram entesourá-la. Às vezes chegamos até mesmo ao entusiasmo infantil dos que imaginam adivinhar as opiniões de Deus nisso ou naquilo. Todas essas atitudes nascem da pessoa que reconhece a iminência de Deus. Entretanto, os espíritos perversos também sabem que Deus existe. Crença por crença, há crença nos planos superiores e há crenças nos planos inferiores. Meditemos nisso para considerar que, acima de tudo, importa saber o que fazemos da nossa fé, o que fazemos de nossa fé. Então, veja bem, nós temos a nossa fé, nossa crença, né? Nós acreditamos em Deus, nos nossos amigos superiores, em Jesus. E algumas vezes, a gente, nessa fé que nós temos, nessa crença que nós temos, nós utilizamos palavras, atitudes para com o próximo, colocando o nome de Deus em vão, né? No meio da conversa. Então, a gente fala, uma pessoa está passando por um problema, a gente fala, é porque Deus quer que você passe por isso, saiba passar por isso. Você começa a dar opinião, dar pitaco na vida do outro, utilizando um certo conhecimento de crença que você tem, né? Querendo favorecer o próximo, com certeza, né? Não acredito que ninguém vá usar o nome de Deus, né? Querendo desfavorecer, querendo atrapalhar a vida de alguém. Mas às vezes a nossa crença ela é curta, ela é muito pequena ainda. E do mesmo jeito que a espiritualidade superior trabalha em nós para que a gente ajude alguém, a espiritualidade inferior também trabalha em nós. Então, como que a gente vai filtrar isso? Como que a gente vai saber se as palavras que nós estamos usando com o próximo é realmente de ajuda? Né? Outro dia eu me peguei invigilante. Patrícia, eu já falei, a rainha dos erros está aqui. Né? Eu sou o modelo para tudo aquilo que vocês não devem seguir. Eu estava dando conselho para um amigo, né? Conversando com ele sobre a situação que ele está vivendo, né? Um caos interno, né? Ele está num momento assim, ó céus, o que eu faço? Né? A vida parece que abriu um buraco e eu estou tentando erguer, estou tentando ajudar. Só que aí, na minha vigilância, teve um dia que eu dei um conselho, que eu falei algo para ele, e que depois eu parei e pensei, e falei, Patrícia, você falou besteira. Você falou algo seu, usando Deus, usando o teu conhecimento para tentar ajudar essa pessoa, mas na verdade tinha um ponto ali, algo que você disse que é seu. E você usou a palavra de Deus em vão, você usou a espiritualidade para dizer que era algo da espiritualidade e na verdade não, era seu. Então foi invigilância. E quando é nosso, quando tem essa invigilância, também tem, né? Assim como nós temos o bom, tem o ruim. Lógico que ali naquele momento eu dei ouvido mais ao mal do que ao bem. E dei um conselho errado. Isso foi o fato. Aí eu pensei, parei, falei, não, vou ter que arrumar isso daí, né? Ainda bem que eu tô num momento assim, graças a Deus, que eu faço, mas logo em seguida já bate a consciência, eu falo, não, já fiz errado, agora tem que consertar. Aí voltei lá, conversei com essa pessoa novamente, falei para ele, olha, até aqui é coisa de Deus. Daqui em diante é o que eu penso. E o que eu penso nem sempre é certo. Então vai pelo o que nós lemos, nós estudamos, refletimos junto, dentro do conhecimento, né, superior. Palavras da espiritualidade. Agora aqui foi palavra da Patrícia,
aí você releva, né? É uma opinião minha, pode ser que dê certo, pode ser que dê errado. Quem sou eu para dar opinião, né? Cheia de falhas. Então, o que eu disse aqui, eu peço até desculpa, né? Não pense muito sobre o que a Patrícia disse a respeito disso. Isso que nós conversamos tá dentro, tá certo, né? Mas isso aqui, não. Isso aqui tem dentro da Patrícia, tem um sentimento da Patrícia no meio. Isso aqui pode te atrapalhar. Então, isso aqui você descarta, desculpa, né? Então, às vezes, a nossa crença faz a gente se tornar uma pessoa assim um pouco mais rígida, mais dura diante de alguma decisão. Mas é nossa escolha. Eu não posso chegar nessa escolha que é minha, impor ao outro e dizer que seria uma escolha de Jesus, uma escolha de um espírito superior. Não, é uma escolha minha. Era algo pessoal, né? Dentro de uma crença, dentro daquilo que eu acredito. Mas é uma coisa que eu escolhi. Não é a religião, não é a espiritualidade que impôs. Como, por exemplo, eu não bebo mais, eu já bebi quando eu era moleca, né? Não era de encher a cara, mas eu bebi. Hoje eu não bebo mais. Hoje, se for para tomar uma tacinha de vinho, comendo uma pizza com amigos, beleza, é o mais que eu passo, que eu faço. Mas hoje eu não bebo, não é porque a minha crença, a minha religião não permite. Minha religião permite tudo. Agora, nem tudo que me convém. Vai de mim escolher ou não. Eu poderia muito bem falar assim, o espiritismo diz que a gente não deve beber porque a gente fica mal acompanhado. A espiritualidade inferior vai ficar com a gente. Então, o espiritismo está dizendo que eu não devo beber. Eu podia jogar na conta do espiritismo. Mas eu estaria sendo muito hipócrita. Porque não é isso que o espiritismo fala. Ele fala, não, a bebida está aí, você pode beber. Mas você sabe que se você beber, tem a causa e efeito. Você vai causar uma situação de ligação com espíritos inferiores. E aí vem o efeito. Eles vão te acompanhar. Então vai de você, a escolha é sua. Mas o espiritismo não vai chegar e falar, não beba, não faça isso. Tem religião que fala, você não pode nem fazer uma limpeza, uma higiene no corpo. Você não pode tirar pelo do corpo, né? Tem religião que é ali, rígida, né? A minha não é. Então eu não posso jogar em cima do espiritismo algo, uma escolha, né, minha, que eu vou sofrer as consequências boas ou ruins devido à minha escolha. Eu não posso jogar na minha crença. E às vezes a gente falha nisso, porque a gente acredita tanto que aquilo é o correto, né? Eu posso chegar numa pessoa de repente e falar para ela, não bebe porque você vai ter companhia espiritual. Eu acredito nisso, é uma crença minha. Mas não é a religião que me impôs, é uma crença minha, construir isso dentro de mim como valor. E aí eu vou jogar isso para a pessoa. Fala, não bebe porque você vai ter companhia, né? Então, é nesse contexto que o texto vem trabalhar a gente. A responsabilidade da crença tem que ser de cada um. Eu não posso impor a minha crença a ninguém, né? Tem gente que faz... Eu namorei uma pessoa que fez jejum, por exemplo, dentro da crença dele. Ele acha que se ele se abster de doce por um mês, é uma promessa dele com Deus, ele vai ganhar algo em troca. É um sistema de troca, né? Assim como na Umbanda, Candomblé, se faz o despacho numa encruzilhada. Coloca um frango morto lá, é um toma lá da cá, né? Na católica, acende vela e acredita que acendendo vela vai estar iluminando o próprio caminho. Então, é um toma lá da cá. Esses rituais, esses dogmas, para mim, não tem valor. Eu não acredito. Não acredito que se eu colocar... Eu tenho as imagens aqui em casa, como essa, por exemplo, Francisco de Assis, porque eu gosto dele. Eu vim da Igreja Católica, eu conheço a história de Francisco de Assis e tenho ele como uma grande referência de humildade e trabalho em favor do próximo. E o próximo é o próximo mesmo, os animais, as pessoas, as plantas, o respeito pela vida. Então, eu gosto muito dele. Mas vocês jamais vão me ver aqui ajoelhada com mãozinha, Francisco de Assis, olhando para a imagem e rezando. Não, é uma obra de arte isso aqui. É uma amiga minha que faz, coisa mais linda do mundo, eu gostei e coloquei. Né? Nas casas espíritas, geralmente, não tem mais imagem. As casas espíritas estão tirando as imagens. Né? Outras, a que eu frequento de quinta-feira, ou seja, lá eles colocaram em grafite, né? na parede, imagens enormes. Chico Xavier... Jesus, Allan Kardec, cada lugar, né? Mas ninguém vai ficar lá ajoelhado, rezando para a imagem, porque espírita não faz isso, né?
A gente sabe que não deve se cultuar ídolos, imagens. Jesus ensinou isso e nós seguimos. Mas nada impede de você ter. É um objeto de decoração. Acabou. Mas tem outros que fazem o sistema de troca. É a crença de cada um. E aí, quando eu tive esse relacionamento que a pessoa fez jejum, de início, eu desrespeitosa, eu dei risada. Falei para ele assim, você acha mesmo que você, fazendo o sacrifício de não comer doce, Deus vai te atender numa situação de dinheiro, financeira? Nada a ver uma coisa com a outra. O mais que você vai conseguir nesse um mês que você não consome açúcar é melhorar a sua saúde. Mas eu fui desrespeitosa. Era a crença daquela pessoa, né? Então, as coisas têm que acontecer para você acordar, né? Eu não imaginava que eu estava sendo desrespeitosa, porque a minha crença é uma e a dele é outra. Ele realmente estava acreditando que aquilo ali ia trazer uma prosperidade financeira. Então, que eu deixasse ele fazer lá, se abster do açúcar, né, para conseguir a situação financeira melhor, é a crença dele. Ele está naquele patamar, né? Tem gente que precisa matar um animal para se sentir, né, entregando a vida daquele animal, a energia daquele animal ao campo espiritual para ser beneficiado de alguma coisa. É o patamar que aquela pessoa está, né? Então, quando a gente vai criticar, a gente tem que tomar muito cuidado, porque eu também posso ser criticada, né? Ah, você não tem nada, você não tem dogma nenhum, você não tem nenhum tipo de ritual. Poxa, mas que fé é a sua que não acredita em nada? Alguém pode, num patamar que a pessoa tiver, achar que eu não acredito em nada porque eu não tenho nada. Então, cada um enxerga a situação no grau que está. A crença de cada um tem que ser respeitada, né? E isso a gente aprende no dia a dia, lidando com as diferenças, né? Não é estudando, não é estando dentro de uma religião, trabalhando uma religiosidade que a gente vai aprender isso, não. É na prática mesmo. Porque as religiões em si, elas falam que não tem que ter discriminação. Mas, nossa, quando eu vim para Itaquá, eu fiquei morrendo de medo de falar que eu era espírita. Porque grande parte aqui é evangélica. E aqueles evangélicos, assim, fechado, que não aceitam nada que seja fora da igreja deles. Então eu entrava na sala de aula, quando algum aluno me perguntava, professora, qual é a sua religião? Eu falava assim, eu sou espírita, mas é aquela espírita tipo Chico Xavier. Aí eu ficava tentando, né, dar justificativa. Aí eu falei, quer saber? Eu vou ter que enfrentar aquilo que eu sou, né? Eu não tenho que ficar falando de Chico Xavier, ficar me justificando que eu não vou para a esquina, que eu não coloco o bicho morto na esquina. Eu não tenho que justificar. Eu tenho que falar aquilo que eu sou. E as pessoas vão ter que me respeitar pela minha conduta. Então, a crença, ela vai ser boa para você se ela realmente te faz uma pessoa boa, né? A tua crença tem que te moldar, ela tem que te transformar. Aí ela é boa, não importa qual seja. Agora, se essa crença tá te desfavorecendo, tá acabando com a tua moral, tá te trazendo complicações para conviver com outras pessoas, então não é uma crença boa. Então você só vai saber se a sua crença está no caminho certo ou não, independente de que grau que ela está, se ela estiver caminhando no caminho certo, que é o caminho de Jesus. Toda religião, toda religiosidade, toda crença, toda fé tem que estar ligada num só caminho, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai se não for por mim. Quem disse isso? Jesus. Então, toda a crença tem que estar ligada a Jesus. Aí tá tudo certo, gente. Não interessa que patamar, que grau que esteja. Então, tá ligado a Jesus? Tá tudo certo. A gente só não pode querer se ligar com treva, porque aí é o caminho oposto, né? É o caminho completamente oposto. Então, o nosso caminho é Jesus. Não importa qual é o grau, qual é o degrau que você esteja, mas é Jesus. E todas as religiões, querendo ou não, elas passam por esse caminho, né? Não importa se é budista, não importa de onde for, vai ter que passar por esse caminho. É o único, não tem outro caminho. Se você quer evoluir espiritualmente, é o único caminho. Então a nossa crença tem que estar ligada a Jesus. E essa crença tem que estar ligada a Jesus e à prática do bem. Porque Jesus só veio fazer o que mesmo? Ensinar amor. Então a nossa crença tem que estar ligada a Jesus, que foi o maior exemplo de amor. E é amor despretensioso, amor verdadeiro, de doação.
de você fazer ao outro o que gostaria que ele fizesse com você, de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. É isso. A nossa crença tem que estar favorável a nós, tem que ser aquela coisa que a gente está fazendo para elevar, para puxar a gente e não para decair. Então, toda a crença que se leva a elevar o nosso espírito, a elevar a nossa moral, os nossos valores, obter mais princípios, ela é muito bem-vinda, seja ela qual for, né? Pode ser um pouco mais restrita, pode ser um pouco mais ainda tendo os rituais, os dogmas, não interessa. E o importante é que a gente não discrimine nenhum tipo de crença, porque é algo muito pessoal. Às vezes a pessoa está tão presa naquela crença ali que parece que é a âncora dela, é aquilo que vai salvar ela de verdade, é a fé dela. Então não vamos mexer com isso, né? Vamos respeitar a crença de cada um, o período que a pessoa está vivendo. Não devemos assim, como a gente não gostaria que alguém tocasse na nossa crença, na nossa fé, não vamos tocar na crença e na fé do outro, vamos respeitar. É possível, né? Já falaram para mim assim, mas como é que você consegue espírita namorar um evangélico, por exemplo? Eu já tive três namorados evangélicos, na verdade. Os três evangélicos. Um ficou pouquinho tempo na evangélica lá e depois veio ser espírita também. Mas eu tive três evangélicos. Os três. Eu ia na igreja, né? 2 deles eu cheguei a frequentar a igreja deles, porque onde tem Deus eu tô, não tem problema. Então eu ia lá, escutava a palavra, o culto deles, né? O outro era católico, eu cheguei na católica de novo, que eu vim da católica, passei aí na católica com ele. Não tem problema. Não é porque eu tô indo lá que eu acredito. Eu tô indo lá em respeito à pessoa que está do meu lado. É possível você frequentar junto com a pessoa onde ela vai, mas com a sabedoria que você tem, com o conhecimento que você tem, respeitando o conhecimento e a crença dela, né? E estando junto, unido. Porque ali só está falando do quê? De Deus e Jesus. Tem coisas que você vai acreditar, que faz parte do seu conhecimento, tem coisas que você não vai acreditar. Você está ali, está dando um apoio para a pessoa, para fortalecer a fé dela, a crença dela. Isso é um casal. Agora, aquele casal que fica debatendo, você tem razão, você não tem razão, a sua igreja dá risada do outro, realmente falta respeito, falta amor. E onde falta amor não tem Jesus, né? E se não tem Jesus, não tem fé, não tem religião, não tem nada que segure um casal assim. Então, se a gente quer conviver bem com as pessoas, parte do princípio do respeito, né? A crença de cada um é única, cada um desenvolve do seu jeito, no seu grau de evolução, e tem que ser respeitado. Quem está falando é quem precisava ter ouvido isso há muito tempo atrás e não ouviu. Tive que passar a experiência, né? E passar um carão, tive que pedir desculpa, porque eu fui inconveniente, eu fui desrespeitosa. Então, a gente tem que entender, né, que cada um tem o seu momento de despertar para algo maior. E isso não significa que quem é evangélico para algo maior é ser espírita. Não, tá cheio de espírita no umbral. Né? A gente fala de despertar algo maior assim, coisas que venham acrescentar, que venham nos transformar de verdade. Né? Isso independe de religião. A religião é criada por homem. Já começa por aí. Mas a nossa crença não. Ela é pessoal, é de acordo com a evolução do espírito. Então, conforme a gente vai evoluindo espiritualmente, a nossa crença vai se modificando também. E à medida que a gente evolui, lógico que a gente está perto de outras pessoas, a gente vai tentando, né, através do exemplo, mostrando para a pessoa o caminho que você está seguindo, que está sendo um caminho legal, tal, mas cada um tem o seu momento de despertar. A gente não pode impor, a gente não pode desrespeitar o outro, falar que a gente é melhor do que o outro, porque ninguém é. Não é verdade?